Olá a todos, estou aqui de novo com mais um vídeo e para continuar o assunto anterior, que falava sobre redes geográficas e o coronavírus, a rede geográfica constitui um elemento importante para o abastecimento da população mundial, para as interações comerciais, as virtualidades, as redes sociais, enfim. Hoje é possível pesquisar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo com as redes virtuais, com as redes imateriais. Mas antes dessas existiam muitas outras redes, como as redes de navegação, as redes aeroviárias, as redes ferroviárias, rodoviárias, enfim. Essas redes nos permitem ir e vir e levar coisas, levar valores a lugares distantes de onde as coisas são produzidas, de onde esses valores são produzidos. Por exemplo, pela televisão, hoje você assiste a um filme produzido em Hollywood e está ali a bandeira dos Estados Unidos, os valores dos Estados Unidos, as comidas dos Estados Unidos, dentro da sua casa. Portanto, isso é possível pela rede, a rede de telecomunicação. Então, os lugares são conectados, as geografias são conectadas a partir das redes. Essas redes que nos trazem esses benefícios da informação, benefícios de adquirir produtos de outros lugares, conhecer outras culturas, também podem trazer coisas ruins. Nesse caso é o que estamos vendo aí com esse vírus que se espalha e está causando a maior celeuma no mundo inteiro. Hoje já fala-se em pandemia. O que é na verdade uma pandemia? O prefixo pan, ele denota uma totalidade, todos. Então, significa dizer que o vírus se espalhou por todos os continentes, onde ele está por aí contaminando as pessoas. É claro que essa pandemia matou aí alguns milhares de pessoas, mas existiram outras piores, por exemplo, como a peste negra, na Idade Média, na Europa e na Ásia, no Oriente Médio, então um mundo conhecido, que matou aí cerca de 200 milhões de pessoas, muita gente. Mas com os recursos que temos hoje, isso é bem menos evidente. No entanto, causa alarme. E por que se fala em pandemia? Por conta da sua distribuição geográfica em todos os continentes. É diferente de epidemia, que tem uma circunscrição geográfica maior e pode ser controlada com o decorrer do tempo. E diferente também da endemia, que constitui uma doença de uma limitação geográfica específica. Por exemplo, quando se fala em doenças tropicais, você fala de malária, de febre amarela, alguém que não vive nas florestas tropicais ou no mundo tropical pode vir a adquirir febre amarela, malária, mas ao voltar para o seu continente, dependendo do clima, principalmente climas temperados, esse processo não vai continuar, simplesmente porque o vetor não existe naquela latitude. Então a geografia ela vai, de certa forma, influenciar na expansão ou não de uma determinada endemia. A varicela ou catapora, por exemplo, é uma doença do Reino Unido, mas que se espalhou pelo mundo inteiro. Portanto, endemia tem uma circunscrição geográfica, epidemia um pouco mais ampla que isso e controlável, e pandemia é quando atinge a todos os continentes, como o caso do coronavírus. E novamente reforçando a importância da rede geográfica. O vírus, por exemplo, não vírus, mas a pulga da peste negra, do rato preto, ele veio das estepes da Ásia, junto com as caravanas que faziam aí a famosa Rota da Seda, que vinha da China até a Europa. Já era uma importante rede comercial, rede da questão da seda. E aí as caravanas foram contaminadas e trouxeram também esses ratos na bagagem que chegaram aí na Europa. E conectou com outra rede, por exemplo, que é a rede de navegação. Cidades importantes como Gênova, por exemplo, e a cidade de Cafa, na Crimeia, no Mar Negro,
exportaram por meio dos navios muitos desses ratos e pessoas contaminadas também pelos portos da Europa. Então, a doença se alastrou, principalmente no pico do ano de 1346 a 1353. Foi o pico da peste negra. Então, muitas cidades do continente europeu foram contaminadas, e a influência da Rota da Seda, que era uma rede terrestre, e a rede de navegação do mar Mediterrâneo. Sabe-se que os mongóis também ajudaram a contaminar tanto a Ásia Central quanto a própria China também. A pandemia da peste negra atingiu a África, atingiu o Oriente Médio, atingiu a Europa e atingiu a Ásia. Então, a América, obviamente, não estava no mapa ainda, então isso não chegou na América, estava aí livre desse processo. Mas os demais continentes conhecidos, a América e a Oceania, não estiveram nesse processo, não tiveram esse histórico. Mas os outros continentes então conhecidos, a Ásia, Europa e África, foram afetados pela peste negra. E isso por conta das redes geográficas, a rede da seda, as redes comerciais da bacia do mar Mediterrâneo. Então a doença, aliás, o vírus hoje, o coronavírus, se espalha, ou a Covid-19 se espalha, principalmente pela rede aeroviária. Milhões e milhões de pessoas estão nos aeroportos das principais metrópoles do mundo e das demais metrópoles circulando. E aí isso pode causar muito rapidamente, ou como já causou, essa pandemia do coronavírus. Toda rede geográfica, nesse sentido, ela tem um elemento que é fixo e um elemento que é fluxo, segundo o geógrafo Milton Santos. Os fixos são as cidades, nesse sentido. E os fluxos constituem aquele elemento móvel que interconecta essas cidades, esses fixos, esses nós. Os navios, os transatlânticos, os aviões e, no intercurso desses, o transporte terrestre também, por estradas, por ferrovias, enfim. O sentido disso tudo é entender que nós estamos tão habituados a receber os benefícios da rede geográfica, da rede de telecomunicações, da rede de abastecimento, distribuição e transporte, que quando vimos um elemento desse, um elemento maléfico, que também chega por essa mesma rede, aí é que nós vamos nos dar conta de como esse mundo que nos conecta, de como esse mundo que nos aproxima virtualmente, ele também pode promover esses problemas. O que de bom pode se tirar de tudo isso? Isso eleva a questão da saúde pública a patamares superiores. Isso pode levar, porque a necessidade é que leva às melhorias. Infelizmente, foram precisas guerras para que a sociedade adquirisse melhores tecnologias no âmbito da saúde pública, da alimentação, dentre outras questões. E espera-se que essa pandemia dela possa se extrair algo de bom, no sentido de que nós possamos ficar mais atentos com o nosso sistema de saúde pública em nível mundial, a vigilância nesse sentido, e assim as nossas gerações futuras possam tirar um benefício maior, que isso tudo possa ficar no passado. Então, geografia do bem e geografia do mal. Nós temos que estar aí atentos a isso. E não nos esqueçamos dos cuidados recomendados da saúde pública. Lavar as mãos, higienizar, cuidado ao espirrar, cuidado com aglomerações. Ok? É isso e até um próximo.